Olá, tudo bem? Tema bastante relevante, tá? Tentar abordar de uma maneira bem prática e direta o manejo da hiperglicemia hospitalar. Então, isso aqui são as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes 2025 para o paciente não crítico, tá? Não é aquele perfil de paciente que está entubado, na UTI, mas é aquele perfil de paciente que está no pronto-socorro, na enfermaria, fazendo hiperglicemia e que muitas vezes a gente acaba não corrigindo da forma adequada, tá? Então, vamos tentar simplificar aqui. O que a gente precisa fazer com o paciente que tem hiperglicemia e está internado, tá? Vamos é, dar uma pincelada aqui para ficar bem claro, tá? Então, o paciente, ele que tem uma hiperglicemia hospitalar acima de 140 miligramas por decilitro, tá? Esse é um paciente que a gente merece ter atenção. E aquele paciente que tem hiperglicemia persistente, que faz mais de 2 episódios, acima de 180 miligramas por decilitro em 2 horas. Então, 2 ou mais episódios. Então, o paciente está durante o dia e você está manejando esse paciente. A glicemia está 200, está 250 em 24 horas. Esse paciente ele é um paciente com hiperglicemia persistente. Tá? Esse paciente não pode ficar sem tratamento. E a hiperglicemia hospitalar acima de 140. Então, o paciente internou, glicemia acima de 140, a gente considera ele como um paciente com hiperglicemia. Tá? E o tratamento ele é mandatório para os pacientes acima de 180. Eles necessitam de intervenção farmacológica. Então, não adianta a gente ver o paciente na enfermaria com uma glicemia de 200, 210, 220, 300, 350 e a gente deixar o paciente utilizando aquele esquema de insulina de correção. Acima de 200, 2 unidades. 250, 4 unidades. Acima de 300, 6 unidades. 350, 8 unidades. E por aí vai. Esse esquema não serve para esse perfil de paciente, tá? E já está mais que comprovado que quanto mais tempo esse paciente fica em hiperglicemia, ele vai aumentar a taxa de mortalidade, vai aumentar a taxa de infecção, os pacientes cirúrgicos não vão se recuperar bem, aumenta o tempo de internação, você não consegue definir a conduta desse paciente, esse paciente fica muito tempo no leito, aumenta o custo hospitalar, então a gente deixar o paciente em hiperglicemia não é uma coisa boa nem para o paciente e nem para todo o sistema hospitalar, tá? E o rastreamento ele é universal, o paciente internou, tem que fazer uma glicemia para a gente saber se ele tem uma hiperglicemia ou não. Então, para a gente ficar claro aqui, paciente acima de 140 internado, a gente considera que ele tem hiperglicemia. Acima de 180, duas aferições dessa em 24 horas é uma hiperglicemia persistente. Tá? Então, esse perfil de paciente tem que ser tratado, tá? Não pode ficar sem tratamento. Vamos avançar. Alvo recomendado aí, tá? A maioria dos pacientes não críticos, entre 100 e 180 a gente consegue manejando ali, tá? O limite superior para a gente dizer que ele tem hiperglicemia é 140, tá? Então, abaixo de 140, no paciente internado não crítico, a gente ali considera que o paciente está dentro do esperado no paciente internado, uma pneumonia, infecção urinária, com infartado, um AVC, vai variar a glicemia, tá? Agora, acima de 180, é hiperglicemia persistente, essa é a mais perigosa, tá? E a monitorização glicêmica, paciente que está com a dieta oral mantida, antes das refeições a gente tem que fazer a glicemia da noite é importante, até porque essa glicemia vai dizer para a gente se a gente deve aumentar em pH, se a gente deve aumentar regular, é muito importante. Atenção, os pacientes com dieta contínua, enteral e parenteral, a cada 4 a 6 horas tem que estar verificando essa glicemia, tá? Então, o paciente está lá com a sonda nasoenteral, dieta enteral contínua, tem que fazer glicemia a cada 4 horas, a cada 6 horas, rigorosamente, tá? E os glicosímetros tem que ser glicosímetros bons, validados, tá? Então, qual é a estratégia que a gente vai utilizar? Vamos agora para a prática, tá? Tem o meu paciente, glicemia acima de 180 em duas aferições de 24 horas, já sei que é uma hiperglicemia persistente, não foi uma hiperglicemia isolada. Então, os estudos mostram a diretriz classe 1, nível A, que o padrão ouro para esse paciente é o padrão basal bolus, tá? Então, aqui vai a informação mais importante. Esse paciente não pode ficar apenas com aquele esquema de insulina, aquele esquema de escala, tá? Então, acima de 100 e acima de 200, 2 unidades, acima de 250, 4 unidades, acima de 300, 6 unidades. Não pode. A gente precisa fazer esquema basal bolus, tá? E essa escala de correção, apenas pela glicemia capilar ferida,
ela é desaconselhada como tratamento único para hiperglicemia persistente. Vocês entendem isso? Acima de 180, acima de duas aferições dessa, está contraindicado deixar apenas a correção com insulina regular a depender do nível, que a cada 6 horas eu vou aferir. Tá? Isso eu vou utilizar como? Apenas hiperglicemias eventuais. Tá? Eu tenho aí um episódio isolado de glicemia 180, eu vou lá e corrijo a glicemia regular pela tabela, mas se a hiperglicemia está mantida, eu tenho que manter o meu esquema basal bolos. Você tem um paciente com cetoacidose diabética, saiu da cetoacidose, está caindo a glicemia. Eu não posso deixar esse paciente só com a escala de correção, a depender da glicemia. Eu preciso fazer esquema basal bolos. Tá? A minha NPH, ela, a minha vida vai de eu usar 2 vezes ao dia, então eu posso fazer NPH de manhã ou NPH à noite, é a que a gente tem no hospital. Aí, se eu for usar uma glicemia de longa duração, a glargina, a degludeca, aí é 1 vez ao dia. Às vezes o paciente leva a insulina dele, aí é outra história. Mas nesse caso, utilizando a NPH, a gente vai utilizar 2 vezes ao dia. A insulina NPH da manhã, a insulina NPH da noite. Esse é o esquema basal. E o esquema bolos? O esquema bolos é a insulina regular. Eu vou fazer antes do café, antes do almoço e antes do jantar. E como é que eu vou calcular isso? Aí é que está a grande questão, tá? Vamos avançar aqui para o cálculo. Eu vou passar, pronto, aqui eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um paciente que tem 70 quilos. Esse paciente está lá na enfermaria, glicemia de 200. Eu quero iniciar um esquema basal bolos para esse paciente. É fácil. Qual é o meu intervalo de tratamento para esse paciente segundo a diretriz da abordagem do paciente com hiperglicemia internado não crítico da Sociedade Brasileira de Diabetes? 0,2 a 0,6 unidades por quilo. Isso é o que? É a minha dose total de insulina diária. Tá? Então, com esse intervalo terapêutico, 0,2 a 0,6 unidades quilo, intervalo inicial, eu calculo a dose total diária do paciente. Tá? Então, se eu tenho um paciente de 70 quilos, eu vou começar para ele 0,5 unidades quilo dia, eu vou ter uma dose total diária, tá? Aqui de 35 unidades por dia. Tá? Esse é o cálculo. Depois que eu encontro a minha dose total diária, eu vou dividir 50% de basal e 50% de bolos. Das 50% basal, eu posso fazer 60% de manhã e 40% à noite. Tá simples. Então, se eu tenho a minha dose total de insulina de 35 unidades de dia, a DTD, dose total diária, eu pego 50% de 35, vamos colocar aí que deu 18. Tá? Vamos arredondar aí para 18. 18, 36. Vamos colocar 18. Então eu sei que 18 unidades eu vou ter que colocar de regular. Então eu posso colocar 11 de manhã e 7 à noite. 60%, 40%. Tá? 11 mais 7 é 18. Eu utilizei a minha NPH da dose total diária. E a minha dose total diária da bolos, que é os outros 50%. Aí eu vou dividir 6 antes do café, 6 antes do almoço e 6 antes do jantar. Então eu tive o quê? 6, 12, 18. 18 mais 18, 36. Então eu utilizei a minha dose total diária de insulina no esquema basal bolos. Tá certo? Então essa é a forma. Vamos agora para situações especiais, tá? Então, quais são os meus alvos glicêmicos? Pré-prandial entre 100 e 140, vou considerar como adequado, tá? E depois das alimentações, abaixo de 180. Pacientes muito graves, idosos, caquéticos, eu vou considerar até 180, eu não posso ser muito rígido nessa glicemia. E paciente paliativo eu vou considerar até 200. Quanto mais eu sou rígido no paciente paliativo desse, eu induzo uma hipoglicemia se eu ficar aumentando a dose de insulina. E lembrar da monitorização da glicemia a cada 6 horas, antes da refeição, para a gente estar acompanhando. Então, se eu estou fazendo aquela minha dose total diária, tá, de 36 unidades por dia, e a glicemia está mantendo alta, 24, 48 horas, eu posso ir aumentando aqui, ó, em 10 a 20% a minha dose. Eu vou escalonando a minha dose. Tá? Então, se eu estava usando 30, se eu estava usando
36 unidades, eu vou subir 10%, eu vou subir 20% dessa dose total diária de insulina e eu divido 50 para NPH, 50 para regular. Tá? E se eu estiver fazendo hipoglicemia, eu reduzo 10 a 20% dessa dose. E se eu tiver o controle adequado, eu mantenho. Tá? Isso é importante. Então, o esquema basal bolus é preferível aos Ling Scale, que é aquele que a gente faz, a gente prescreve lá, acima de 200, 2 unidades, 250, 4 unidades, tá? A gente não faz isso para o paciente que está com hiperglicemia refratária. Tá? A NPH ela tem duração aí de 12 horas, então você vai fazer manhã e noite. Tá? Se estiver usando corticoide, importante, você pode precisar aumentar a dose total diária de insulina até em 50%, 50% a 100%, porque o paciente fica mais resistente. E aqui uma informação que eu trouxe, o paciente que está em dieta interal e está fazendo hiperglicemia, eu posso até, a NPH, eu posso até desbalancear aqueles 50-50 e colocar 80% de NPH e 20% de regular. Eu posso fazer isso e também eu posso fracionar NPH não em 2 vezes ao dia, mas em 3 vezes ao dia. Se o meu paciente está em dieta interal contínua, 24 horas por dia na sonda, eu posso fazer em 3 vezes ao dia o NPH. Eu posso fazer NPH de manhã, de tarde e de noite. Então eu pego 80% da dose total diária de insulina, divido esses 80% em 3 vezes. De manhã NPH, de tarde NPH, de noite NPH. E os 20% que sobrou, eu divido para fazer de regular. Tá? 3 vezes ao dia, por exemplo, a cada 8 horas, tá? Dieta interal. Então, é importante entender isso. Vamos revisar aqui, ó. O que é o importante que eu preciso fazer com o paciente com hipoglicemia? Calcular a minha dose total diária de insulina. E qual é essa dose total diária de insulina? Eu começo com 0,2 a 0,6 unidades por quilo. Depois que eu identifico a dose total de insulina, eu divido 50% para NPH, 50% para regular. E essa NPH, eu posso dividir ela 60% de manhã e 40% à noite. E a minha regular, eu divido em partes iguais, antes do café, almoço e jantar. Se o meu paciente tiver em dieta interal, eu posso colocar 80% da minha dose total diária de NPH, posso até fazer 3 vezes ao dia NPH, e os 20% restantes posso fazer de regular, posso fazer 70, 30, depende do manejo. Agora, o que não pode é a gente deixar o paciente com hiperglicemia acima de 180, persistente na enfermaria, sem um esquema basal bolus, utilizando apenas correção de glicemia, tá? Então, espero que tenha ficado claro o cálculo aí para a gente poder aplicar cada vez mais isso aí, tá bom? Abraço.